Bom dia, gente. Eu sou o professor Miguel Brandão Santos e hoje a gente vai dar continuidade no nosso assunto sobre vírus, mais especificamente com a temática evolução dos vírus, onde a nossa aula vai decorrer a partir de três pontos principais que vão definir como a nossa aula vai se proceder. O primeiro deles a gente vai discutir sobre a seleção natural e a evolução, depois a coinfecção de uma célula que vai promover com que os vírus, na verdade, possam se permitir ter uma maior variabilidade genética e a resistência de medicamentos para o tratamento do HIV. Tá? Então a gente vai trabalhar esses três pontos principais. Então se liga aí e pega o caderno, já anota tudo e vamos nessa. Bom, como eu havia dito a vocês, nós vamos trabalhar a evolução do vírus, tá? E no próximo slide a gente vai observar alguns pontos chaves, né? Questões principais que a nossa aula ela vai se decorrer a partir deles. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Os pontos principais da nossa aula, ela vai se proceder da seguinte forma. A gente vai trabalhar a evolução dos vírus sob uma condição de seleção natural. Tá? Então a gente vai observar como os vírus eles vão sofrer uma certa seleção, promovendo uma evolução posteriormente, uma espécie de perpetuação desse grupo de organismos. Tá? Outro ponto principal que a gente vai poder observar é como vai haver uma maior evolução dos vírus quando eles vão fazer a troca de material genético a partir de uma infecção, por exemplo, de ambos os grupos trabalhados no decorrer da nossa aula, infectando uma célula ao mesmo tempo e estes trocando, tá, informações. A exemplo aí a recombinação. Tá? E o terceiro ponto principal da nossa aula é quando a gente vai tratar de um vírus chamado HIV e a sua alta resistência a medicamentos devido à sua evolução por meio de mutações subsequentes, tá? Então a gente vai poder observar como isso vai se proceder no decorrer da nossa aula. Bom, uma coisa interessante que a gente deveria levar em consideração são algumas perguntas são alguns questionamentos pertinentes a entender por que o vírus da gripe, né, o vírus influenza, ele surge anualmente. Para a gente poder entender, vamos precisar fazer alguns questionamentos. Tá? Então, por a AIDS, né, que é causada pelo vírus HIV, ela pode ser resistente a medicamentos. Porque a gente tem que tomar vários medicamentos para AIDS, enquanto algumas outras doenças a gente precisa tomar pelo menos um ou dois no máximo os medicamentos. E não acontece dessa seguinte forma com esse vírus. Então, aí um questionamento pertinente onde a gente vai poder tirar, sanar no decorrer da nossa aula. Vamos lá, então. Bom, a resposta para os nossos questionamentos, tá, é que os vírus eles sofrem uma evolução, né? Com o tempo eles vão evoluir. E o que quer dizer? Por gênero dessa população já tem. Então a gente tem alguns casos em que os vírus em uma população eles podem ser vírus da gripe em uma região geográfica ou tipo diferentes partículas do vírus HIV no corpo de um paciente, eles podem evoluir por um processo chamado de seleção natural, tá? Outras características, como as hereditárias, elas vão também ajudar o vírus a se reproduzir, podendo ser, né, aí pelo caso da influenza, podendo apresentar uma alta infectividade ou para o HIV uma alta resistência a determinadas drogas. Então, eles terão a se tornar um tipo mais e mais e mais comum na população viral ao longo do tempo. Esses vírus que vão apresentar essas características hereditárias.
Mas uma coisa interessante também é que os vírus eles não só evoluem, eles também evoluem mais rápido que os seus hospedeiros. Por exemplo, vírus influenza que infecta tanto o animal quanto o humano, ele tem uma certa mutação rápida em relação aos humanos ou um outro tipo de hospedeiro. Tá? Isso faz com que a evolução deles seja um tópico muito interessante, não só para quem estuda os vírus, como os biólogos, mas também para a classe médica. A gente tem os enfermeiros que trabalham na área da saúde. Então, tipo, qualquer outra pessoa que tiver uma exposição ao vírus também. Então, significa que todos nós devemos dar uma certa importância a essa temática. Tá? Agora, falando desse tópico, variação em vírus, a gente vai observar mais ou menos como vai se proceder aquela mistura, onde a gente falou mais acima nos pontos principais onde a nossa aula vai decorrer, onde ela vai de fato acontecer e como ela vai acontecer. A seleção natural, ela só pode ocorrer quando houver uma matéria-prima correta. O que isso quer dizer? Quando houver uma variação genética. Então, a variação genética, o que ela vai implicar? Ela significa que há algumas diferenças genéticas hereditárias em uma população. Então, a gente vai ter diversos organismos vivendo com diferentes tipos de, de características presentes neles. E que juntos eles vão ter uma variação muito elevada, promovendo uma certa evolução por meio de uma seleção que possa acontecer. Então essa variação ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser ocorrida por uma recombinação, que é quando os vírus eles vão trocar o seu material genético entre eles. Pode ter aí um vírus com material genético sendo DNA ou RNA. O que isso quer dizer? Que eles vão trocar informações genéticas, pedaços de informações, pedaços de sequenciamentos entre eles, tá? Tendo aí uma recombinação. E a mutação, ela pode acontecer de forma aleatória, ao acaso, que vai ser uma alteração na sequência desse material genético, tá? Então eu vou ter uma certa mudança, um código ou apenas uma base sendo trocada, fazendo com que haja essa mutação aí no organismo. Uma coisa que a gente pode observar é que essa variação e a evolução de um vírus em nosso meio, a gente pode, por exemplo, observar nas linhagens do vírus influenza, que todo ano sofrem um tipo de mutação e eles aparecem aí para a gente observá-los, né? E além do mais, infectar a gente e atrapalhar a nossa vida, né? Neste tópico, a gente vai observar como é que vai acontecer o processo de recombinação. Mas antes da gente olhar especificamente para o vírus influenza, que é o vírus que a gente vai trabalhar nesse tópico, a gente precisa entender mais ou menos como os vírus eles trocam DNA e RNA em um processo chamado de recombinação. Tá? Esse processo ele vai acontecer geralmente, tá? Quando dois vírus eles vão atacar e infectar uma mesma célula simultaneamente. Então, aqui na imagem a gente pode perceber que a gente tem dois organismos, um em verde e outro em
lilás, e eles vão atacar essa mesma célula aí, tá? E quando eles atacam, eles vão produzir dentro dessa célula partículas virais e outros pedaços de vírus, tá? Que vão estar lá, por exemplo, recém genomas recém-produzidos que vão estar atuando na célula, assim como outras partes e outras partículas desse vírus, tá? Então, estes vão infectar e aí a co-infecção a essa célula vai me gerar, no final das contas, um vírus rearranjado. A gente tem aí um organismo como produto final, contendo várias sequências das determinadas linhagens, né, desses dois vírus. Uma coisa interessante é que o vírus, aqui no caso a gente tem duas linhagens de vírus influenza, eles vão rearranjar. Mais lá no tópico à frente a gente vai observar como esse vírus ele é expert em rearranjo. O interessante é que a gente observar que no final das contas houve uma troca, né? Uma recombinação, uma mistura de partes de dois organismos em um organismo só. Então, como é que vai acontecer a recombinação? Sobre essa circunstância que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, de co-infecção. Ela vai acontecer de duas maneiras. Tá? A primeira delas é que regiões similares dos genomas virais eles podem se parear e trocar pedaços fisicamente se quebrando e reconectando o DNA ou RNA. É um dos primeiros, é um da primeira maneira que pode acontecer. A segunda, eu ter vírus com segmentos diferentes, mais ou menos como os pedaços de cromossomos aí no meio da célula. Eles vão trocar alguns desses segmentos, tá? Com um processo chamado de rearranjo. E a gente vai observar isso na íntegra no decorrer do próximo slide, tá? Como eu havia dito a vocês, o vírus influenza ele é mestre em rearranjo, tá? Ele é um dos vírus que mais fazem rearranjo de todas as classificações virais, tá? Eles vão possuir mais ou menos aí os 8 segmentos de RNA e eles vão estar carregando um ou alguns genes que eles vão poder trocar, tá? Então, quando dois vírus eles vão infectar a mesma célula simultaneamente, eles vão produzir novos vírus no interior dessa célula com uma mistura de segmentos entre eles, né? Uma mistura de rearranjo. Então aqui, ó, a exemplo da imagem, eu tenho o vírus influenza humano e o vírus influenza aviário. Um causa gripe, a outra causa gripe aviária, tá? Então, ó, duas linhagens diferentes eles vão infectar uma mesma célula. No caso aqui a gente tem a célula suína, que é um organismo que possui uma facilidade em rearranjo, tá? Então a gente tem vários segmentos desses vírus produzindo no final dois organismos que têm misturas de várias e outras sequências entre si rearranjadas, tá? Que vão possivelmente infectar outras pessoas. Então, aqui é exemplo o influenza. Quando eu havia dito a vocês que o porco ele é um excelente organismo para o influenza porque ele serve como digamos assim, um recipiente misto, como está escrito aí no slide. No caso, para esse vírus. Por quê? Porque a célula do porco ela pode ser reconhecida e infectada pelos vírus influenza, tanto humano quanto aviário, e também pelos próprios vírus da influenza suína. Tá? Então, se uma célula do porco ela vai ser infectada por
dois tipos de vírus ao mesmo tempo, ela vai liberar novos vírus que vão conter uma mistura de material genético, tanto da influenza humana quanto da influenza aviária ou até mesmo da influenza suína juntos, tá? Em rearranjo. Então aí esse tipo de troca ele é comum para o vírus influenza na natureza, por exemplo. Quem lembra aí, por exemplo, do surto do H1N1, da gripe suína, que causou uma certa pandemia aí em 2009. O que aconteceu mais ou menos nessa época é que o H1N1 ele tinha um segmento de RNA de vírus humanos e também de vírus de aves. E também, além desses dois, ele tinha linhagens de vírus de porcos da América do Norte e também da Ásia. Então, essa mistura, esse combo, ele vai refletir uma série de rearranjos, tá? Que passam em um período de anos. E aí produziu, no final das contas, uma linhagem que é a linhagem H1N1, que sofreu diversos rearranjos e acabou se proliferando em uma certa condição que o beneficiou, aí causando uma certa pandemia, tá? Bom, a gente viu como a recombinação ela pode afetar na evolução dos vírus. Uma pergunta que eu fazer, e a mutação? A recombinação ela vai promover a variabilidade genética do organismo. E a mutação? Em que ela vai atuar? Bom, a mutação, para a gente entender, é uma mudança que vai acontecer permanente no material genético, tá, de um vírus, seja ele um DNA ou RNA. Ela pode se valer de um erro durante a cópia do DNA ou RNA, tá, desse material genético viral. Tá? Alguns vírus eles vão possuir uma taxa de mutação muito elevada, porém isso não é uma regra. Tá? A gente tem o vírus de RNA tendendo a ter mais taxas de mutação enquanto o vírus de RNA, por exemplo. Então a gente já viu que isso não é igual a todos. Tá, mas por que isso acontece? Porque o vírus de RNA ele tem maior taxa de RNA em relação, ou porque o vírus de DNA ele tem uma menor taxa de mutação em relação ao vírus de RNA. Bom, a diferença é que a gente vai ter a diferença de maquinaria de cópia. O que isso quer dizer? A maioria dos vírus que contêm o DNA, eles copiam seu material genético utilizando enzima da própria célula do hospedeiro. A gente tem aí o vírus usando, no caso, a DNA polimerase dos humanos para revisar o seu próprio código genético, seu material genético. E quando houver algum tipo de erro, algum tipo de falha, essa enzima vai lá e vai fazer tipo, uma espécie de check-up, onde ela vai revisar, consertar é, esse erro que foi acometido durante a cópia. Já os vírus que contêm o RNA, eles usam enzimas chamadas de RNA polimerases, que não fazem esse tipo de correção, que não fazem esse check-up e acaba então aí liberando, né, a cópia com muitos erros. Então aí está a resposta para a nossa pergunta, uma vez que isso não é uma situação universal, uma situação recorrente nos vírus que possuem altas mutações, não é igual a todos. Observando então como a gente tem esse tipo de mutação que vai promover a evolução de um determinado vírus, a gente tem o vírus do HIV como exemplo, sofrendo mutações para resistência de medicamentos, tá? E aí vai promover uma evolução para esse tipo de vírus. Para a gente entender melhor como vai tratar o HIV, a gente precisa saber quem é, né? O HIV é um vírus da imunodeficiência humana, aí pela sigla em inglês, que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A AIDS.
que também está em inglês a sigla. Ele é um vírus, tá? Para quem não sabe, de RNA, contém o RNA como material genético, com uma alta taxa de mutação que evolui rapidamente. Como a gente acabou de observar, a mutação ela está relacionada com algumas estruturas presentes no material genético que vão fazer determinadas correções. No caso aí do RNA, não vai haver tempo de conserto se houver alguma falha na hora da cópia, promovendo aí uma evolução. Então a gente vai observar o HIV como o vírus que possui uma alta taxa de mutação resistente a medicamentos. Por conta desses vírus apresentarem uma alta taxa de mutação, o que pode acontecer aí é uma grande variação genética na população do vírus do HIV, tá? Em um paciente, por exemplo. Então, muitas mutações elas serão prejudiciais. Sim, de fato. Porém, muitas vão ajudar muito o vírus a se replicar em certas condições. No caso aí a exposição a medicamentos, tá? Então, eu tenho um determinado organismo que vai sofrer uma mutação e esta mutação ela pode tanto aniquilar a espécie desse vírus, como ela pode promover ele para que ele consiga se tornar um vírus de alta resistência ou então que consiga se adequar a qualquer tipo de condição específica. A gente vai ter então que certas drogas elas vão poder bloquear a replicação do HIV, inibindo as principais enzimas virais. Então, quando a gente tomar um tipo de droga específica, ela inicialmente ela vai diminuir os níveis virais, tá? A carga viral ela vai ser diminuída. Porém, os que ficarem, né, por exemplo, esse a gente pode assimilar com antibiótico. À medida que a gente administra o antibiótico, as bactérias que não possuem resistência, elas vão morrer. E permanecerão as que possuem resistência. Essas, por sua vez, vão se reproduzir, formando uma população de indivíduos resistentes a esse antibiótico. No caso aqui do HIV, funciona da mesma forma. Eu vou administrar um tipo de medicamento que vai inibir algumas enzimas. Os mais fracos vão morrer, porém, os que possuem resistência a essa droga, eles vão começar a se multiplicar mesmo com a droga ali presente e vão promover uma população resistente a esse tipo de medicamento, né? Então a gente vai observar isso com uma espécie de antiviral, uma droga antiviral, que ela vai ser um inibidor de transcriptase reversa, no caso do HIV, tá? Esses inibidores, eles vão ter uma molécula de nevirapina que vai se ligar a uma enzima viral chamada transcriptase reversa. Então a droga ela vai fazer com que a enzima seja inibida, seja inibida, não consegue fazer sua função. Então aí o vírus não vai ter um potencial de infecção para atingir uma célula permanentemente. Então a gente vai diminuir a sua carga viral ou então até mesmo inibi-lo completamente, tá? Ah, a maioria desses vírus HIV são essa que a gente acabou de observar, a nevirapina. Porém, como sempre, né, o HIV tendo nos surpreendendo, e uma pequena ação dessa população do HIV, ela vai sofrer uma mutação no gene transcriptase reversa, né? Por acaso sofreu uma mutação e vai torná-los resistentes a essa medicação.
Então, uma boa parte dessa população ela vai ser inibida. Porém, ali uma certa fração vai apresentar uma resistência. E essa população é quem vai fazer a sua reprodução, gerando uma população resistente a esse medicamento. Por exemplo, o medicamento aí não vai conseguir se ligar a esta enzima, a molécula não vai conseguir se ligar a essa enzima inibindo a transcriptase, fazendo com que a droga não seja mais eficaz. Eles vão promover essa resistência então, posteriormente, passando para gerações virais, não tendo mais como fazer o tratamento com esse tipo de droga. Então, a população vai ser uma população resistente à nevirapina. Então, se o HIV ele evolui de uma certa forma a superar a administração da droga, então como é que a gente para esse vírus? Um outro questionamento aí pertinente que a gente deve fazer, tá? Então, o que a gente pode fazer é utilizar uma terapia que ela vai ser a combinação, tá, de três ou mais drogas usadas simultaneamente. A gente chama essa terapia de antirretroviral de alta potência, tá? Abreviado aí da sigla, eu não sei falar, não sei pronunciar, mas acredito que seja Hartley Active Antiretroviral Therapy, tá? Então, é bem engraçado, né? Então a gente tem essa terapia que vai ser eficaz contra o HIV, tá? Então ela é servida de forma em coquetel, tá? Por isso que é uma é uma terapia de alta potência. São inseridos aí vários outros medicamentos simultaneamente que vão atingir partes diferentes do ciclo da vida do HIV, né? Então ele vai funcionar tipo de forma eficaz, porque é muito improvável que qualquer vírus HIV em uma população viral ela vai ter tipo ele tenha três tipos de mutação diferentes que vão conferir a resistência aos três tipos de medicamentos, por exemplo. Então, assim, é bem provável que isso não aconteça, né? Que eles apresentem as resistências ao mesmo tempo aos vários medicamentos que serão ingeridos. Então, por isso que aí é de alta potência, é uma terapia super eficaz. Então, assim, embora essas formas resistentes a diversas drogas elas vão evoluir de certa forma, eventualmente, esse tipo de terapia em coquetel elas vão diminuir consideravelmente a evolução dessa resistência. O coquetel ele não vai inibir completamente o vírus, ele não vai erradicar. Não existe cura para o HIV. Ele só não vai deixar com que haja muitas mutações que vai favorecer com que o vírus tenha resistência a todos os medicamentos. Todos eles vão atuar ao mesmo tempo em diferentes áreas, sítios do material genético desse vírus, reduzindo a sua carga viral ao máximo a ser quase que intransmissível, quase que invisível, tá? Então é só uma coisa interessante para a gente entender. Bom, esse tipo de terapia a gente pode encontrar em alguns postos de até mesmo em instituições para o tratamento da AIDS, tá? Todos gratuitamente oferecidos pelo governo, tá? Então a gente pode procurar sim uma forma de tratar este mal que assola a nossa humanidade há muito tempo já. Então é um tratamento oferecido gratuitamente. Outro questionamento que a gente deve fazer
Porque os vírus evoluem mais rápido que os seres humanos, né? Por que isso acontece? Como a gente viu aí, exemplo, o HIV, alguns outros vírus eles também vão possuir uma alta taxa de mutação, tá? É, e eles vão evoluir muito rápido, tá? Fornecendo uma maior variação do material genético inicial. Então, além desse fator, a gente tem outros fatores que vão contribuir também para a rápida evolução do vírus, o tamanho da população e o ciclo de vida rápido deles. Então, quanto maior a população, maior a probabilidade de que ela vai ter sim um vírus com uma mutação aleatória, pode ter com a resistência à droga e o influenza com uma maior efetividade. Tá? Então, essa mutação ela vai estar sobre a função da seleção natural. Tá? A seleção natural ela vai atuar em cima dessa mutação. Então, os vírus eles também podem se reproduzir rapidamente, fazendo com que a sua população vá evoluindo em escala de tempos muito menores, tá, do que dos seus hospedeiros. Quase não sai. Por exemplo, a gente tem o vírus HIV completando seu ciclo de vida em 52 horas, sendo que o ser humano ele consegue apresentar seu ciclo em 20 anos. Então, assim, se eu competir com o HIV, sempre pode punir. É que tipo de ferramenta a gente utilizar para combater a evolução. Pode ter a distração de drogas, assim como pode ter violência, no caso para da relação sexual, tá? E nunca associar nenhum outro tipo de método contraceptivo que não seja o preservativo eficaz na prevenção do HIV, tá? A gente tem aí apenas duas profilaxias, tanto pré-exposição quanto pós-exposição, que vai assim, ajudar a erradicar o vírus antes que ataque as células permanentemente. Tá? A gente tem 72 horas para usar, se valer dessas profilaxias, e, e o preservativo como uso. Ainda não existe nenhum tipo de vacina que vai ser de importante estratégia na erradicação do HIV. Porém, em outros vírus, sim, ela vai ser eficaz. O que a gente tem aí para quem tem adquirido HIV é o coquetel, que vai ajudar a diminuir bastante a carga viral desses vírus, não deixando com que eles façam mutações e evoluam com resistência a esses medicamentos, tornando assim quase intransmissível, quase invisível, tá? Então é isso que a gente tem para o HIV e para os demais vírus e as vacinas, que podem já ser. Ok, visto isso, que tal a gente ficar um pouco atualizados sobre o que está acontecendo, né? Como todos de nós já sabemos, acontece aí no mundo uma situação de pandemia causado por um vírus chamado de coronavírus, tá? Esse nome é devido às espículas presentes na sua superfície que vão lembrar uma coroa, como a gente pode ver aí na imagem, né? Várias coroas pequenas. Esse vírus ele pertence a uma grande família viral chamado Coronaviridae, tá? Ele é pertencente a uma subfamília dessa grande família chamada Coronavirinae, tá? Ele foi descoberto ali, essa grande família foi descoberta lá por meados dos anos 60, tá? A gente vai observar agora no próximo slide como é que ele tem o seu funcionamento. Como havia dito a vocês, o coronavírus vai pertencer a uma grande família viral, tá? Mas ele pertence a uma subfamília dessa família grande. Então são
grandes vírus com uma única fita de RNA e um nucleocapsídeo, tá? Que é um invólucro proteico que é chamado aí de capsídeo. E ele vai apresentar essa estrutura em forma helicoidal. Como a gente viu mais acima, dando uma relembrada, esse nome coronavírus ele se deve às suas espículas, que são estruturas proeminentes que vão estar ali na superfície do vírus, o que vai dar uma aparência de coroa solar, que em latim é chamado de corona, tá? O nome coronavírus também é dado a outros vírus da família Coronaviridae, tá? Quase que não sai. Que vão ser também vírus que implicam em infecções gastrointestinais, tá? Em seres humanos e animais. É só para a gente entender pelo menos como é o vírus, o coronavírus, que é igual a todos os outros vírus, que contém um esse vírus ele causa doenças comumente respiratórias, tá? De leve a moderada no trato respiratório superior, com aí sintomas muito semelhantes a diversos outros tipos de gripe, tá? Por exemplo, a gente tem a febre, a coriza, tosse de garganta e assim por diante. Então é bem difícil às vezes identificar o que pode ser o coronavírus ou o que pode ser uma gripe, uma influenza e assim por diante. Porém, eles podem também causar pneumonia em dose em pessoas com problemas cardiovasculares, tá? Ou que vão também possuir ali um sistema comprometido. Então é importante a gente atentar para esses casos. Se a gente vier a sentir algum tipo de sintomas ou sinais proeminentes do
proveniente do coronavírus, é interessante a gente buscar um posto de saúde para que eles façam os testes, né, necessários para a gente tentar diferenciar realmente e comprovar se é o coronavírus ou se é alguma outra gripe. Toda essa situação global que a gente vive hoje, a gente sabe que ela está acontecendo na China, né? Mas ali na província de Wuhan, né? Com contaminações por meio dos morcegos de SARS-CoV, que é uma síndrome, né, da respiração aguda grave. Então, a gente teve aí ocorrida no final do ano de 2019. Hoje a gente, pelos estudos, a gente sabe que existe pelo menos uns 6 tipos de coronavírus que infectam um homem. A gente tem o alfa coronavírus 229E e o NL63 e um beta coronavírus que é o OC43, o HK1 e o SARS-CoV, tá? Esses dois últimos, eles são interessantes porque eles são responsáveis por infecções respiratórias graves, tá? Então, o que a gente pode observar é que a transmissão do coronavírus ela vai se dar por meio do contato próximo de pessoa a pessoa. Por isso que hoje a gente tem as medidas de proteção, como máscara, como distanciamento, a higienização das mãos com álcool e sabão, tá? Então é importante a gente ter esses tipos de prevenção justamente para que não haja transmissão, uma vez que essa transmissão ela é rápida e fácil, tá? Ela acontece apenas pelo contato próximo entre pessoas, tá? A SARS que assolou a China em novembro de 2002, ela disseminou muito rápido, causando uma epidemia que atingiu vários países, tá? Aí infectando cerca de 8.000 pessoas e provocando em torno de 800 mortes. Foi uma epidemia que foi controlada pelo mês de 2003 e em 2004 não houve mais caso, tá? Não houveram nenhum registro de casos mais. Porém, essa SARS que assolou a China, ela é provocada por um também tipo de coronavírus, o SARS-CoV-1, que é parente do que está causando o Covid-19, o SARS-CoV-2, tá? E aí, respondendo a nossa pergunta, de onde vem esta praga que assola o mundo inteiro? Do morcego e da China. Mas do morcego mesmo, a gente vai já observar como isso acontece. É... O vírus, como a gente já viu mais acima, eles são capsulados com genes e eles vão estar em constante evolução. Tudo isso para se adaptar melhor ao hospedeiro e se perpetuar. Então, durante a corrida do vírus, por seu sucesso, eles vão sofrer inúmeras mutações e outras que vão também atrapalhar a sua propagação. Então, quando a gente tem a mutação, como eu falei mais acima, ela pode tanto promover quanto fazer com que esse vírus seja erradicado. Mas também tem uma outra história que é o pulo, né, para as demais espécies de animais. É o seu salto que ele faz interespécie, tá? Então, quanto mais a gente tiver hospedeiros, melhor para ele, melhor para o seu sucesso. Porém, ele não pode aniquilar o seu hospedeiro e ele deve ter um bom potencial de transmissão para ser considerado um vírus de perfeito sucesso, tá? Então, digamos que o coronavírus ele vai nos surpreender, tá? Nesse quesito, infelizmente, né? Então aí a gente tem um virologista bem conceituado da USP, o professor doutor, que é expert em coronavírus, Eduardo, é da Universidade de São Paulo. Ele, gente, exige que pode ter acontecido, tá?
A primeira vírus foi encontrado em contato com espécies aí que testa para fazer um. Na segunda, ele alega que teria vindo mais pronto do morcego e feito anteriormente de modo mais rápido. E ele fala ainda que é provável que o contato silvestre ele tenha sido o principal vetor de transmissão. Nessas situações, as pessoas tese que para a gente tenta não sei que tudo começou em testou morcego. Porém, se a caça desse mar, a introdução deles no mercado, que teria que tá uma contribuída e tanto aí na sua transmissão entre espécies, tá? A gente tem conteúdo para o coronavírus. A gente tem aí as suas formas de erradicação, que é a vacina, que ainda está em testes, né? Então, precisa ser ainda. E alguns medicamentos vão estar atuando, fazendo com que haja a diminuição da carga viral. Bom, entender, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu vou para uma atividade a vocês. Vocês vão me entregar na próxima aula e apresentá-la também aqui para a turma, que vai estar no próximo slide. Então, a atividade proposta vai ser um mapa mental, onde vocês vão discutir todos os tópicos que a gente trabalhou hoje na aula sobre vírus, e vocês vão trazer esse mapa para apresentar para a turma, tá? Então vocês vão separar em equipes, aí pelo menos umas 4 pessoas, e vão se dividir fazendo um mapa, tá ok? E eles vão servir como um método de avaliação de vocês para prova, certo?